Glória a Deus. Nosso Deus é santo, é poderoso, é tremendo. Esse Deus é extraordinário. Quanto mais eu caminho, quanto mais eu sirvo a Ele, mais o meu coração se enche de alegria, mais o meu coração se enche de amor por esse Jesus. Passa 20 anos, 21 anos que eu conheci esse amor, e esse amor tem cada dia mais sido abundante no meu coração. E esse amor, ele vem, ele tem uma história, né? Uma história onde o amor nos alcançou. E para esse amor nos alcançar, existe toda uma história atrás disso. Algo real, um Deus vivo que enviou o seu Filho para nos alcançar, para realmente pagar o preço pelos nossos pecados. Nessa noite nós vamos continuar a nossa caminhada. Nesse mês de outubro nós temos caminhado trabalhando a reforma, trabalhando os princípios principais ali da reforma, os solas, né? Essa noite nós vamos trabalhar sobre sola escritura, somente a escritura. E quando eu falo do sola escritura, eu vou ter que contar um pouquinho o meu testemunho pessoal, porque eu fui alvo dessa verdade. Quando eu entendi que somente a escritura, ela era suficiente para me alcançar, para mudar a minha história, para mudar a minha vida, isso mudou completamente. Creio que podemos ter aqui alguém que seja católico, meus pais são católicos, meus irmãos são católicos, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a doutrina católica e fazendo um contraste com a reforma protestante, certo? Eu quero dizer que eu vou falar da Igreja Católica com muito carinho, porque eu vivi lá até os 23 anos. No entanto, eu vou colocar algumas verdades que eu descobri depois que eu procurei e encontrei nas Escrituras. Então, eu quero já começar essa palavra dessa noite destacando isso, destacando esse cuidado. Então, durante o mês de outubro, estamos ali comemorando 500 anos da Reforma. Dia 31 de outubro é a data onde Martinho Lutero pregou as 95 teses. Então, nós ouvimos muito no domingo passado sobre isso. Nós temos ouvido, presenciado e aprendido muitas coisas durante todo esse mês de outubro. Com certeza, Martinho Lutero foi o maior reformador. Ele foi o que teve mais destaque, né? E é interessante que ele iniciou uma reforma de uma igreja que já havia sido reformada, né? Então, quando nós olhamos o contexto da igreja primitiva, a igreja primitiva surge, ela é relatada ali no livro de Atos, e lá no ano 300 vem todo o conceito da reforma. A reforma inicia ali no ano de Constantino. Constantino, ele cria uma forma de ser igreja, onde as igrejas deixam de se encontrar nas casas, e aí tem a figura do templo, o grande templo, a grande catedral, e aí agora eu trago o Estado junto, o Estado e a igreja passam a ter uma autoridade sobre o povo, sobre os fiéis, e isso começa uma grande mudança. E isso começa a ser proliferado, e essa doutrina, e onde a doutrina ela passa a ser um pouco mais importante do que a própria Escritura, onde nem todos têm acesso às Escrituras, e isso vem caminhando, até que Martinho Lutero, um homem que era um dos monges, um membro da Igreja Católica, ele, de repente, olhando as Escrituras, e ele lendo as Escrituras, e ele é confrontado com uma palavra lá de Romanos, onde diz, o justo viverá pela fé. Isso acontece num momento onde estava havendo a construção da Basílica ali de São Pedro, e havia necessidade de arrecadar muitos recursos. E naquele momento instituiu-se algumas indulgências, um pagamento para se conquistar e pagar os pecados. Nós já ouvimos isso muito durante esse mês, não vou nem investir muito tempo, porque nós já ouvimos sobre isso. Mas o interessante é que Martinho Lutero tenta inicialmente com a voz explicar e colocar o seu posicionamento, e ele não é ouvido, até que de repente ele, fundamentado nessas verdades eternas, ele vai e coloca 95 teses, e ele escreve ali algo que vem desconstruir um conceito que estava sendo difundido e proliferado ali, um conceito onde eu poderia pagar, eu poderia realmente, com uma remuneração, com dinheiro, de repente ter a indulgência, ou a ter a remissão de pecados, ou de repente, se algum parente estava no purgatório, eu pagava e nisso liberava do purgatório e já tinha salvação. Então, é nesse contexto que inicia todo esse processo de reforma.
E interessante porque essa reforma iniciada por Lutero e depois vem outros reformadores, eles trabalham basicamente desconstruindo a doutrina e a tradição pela palavra. Né? Fazendo um parênteses aqui, como eu comentei, eu fui católico até os 23 anos. E quando nós falamos sola Escritura, nós estamos falando que a Escritura, ela é suficiente. A tradição, ela não tem poder de desconstruir as verdades eternas das Escrituras. Sabe, e eu fiz primeira comunhão, eu fiz catecismo, a crisma, né? Até eu falava, só entre nós aqui, né? Mas eu já comentei algumas vezes que eu mentia para o padre, porque eu chegava lá e eu falava, padre, dai a sua bênção porque pequei. Faz 6 meses que eu não me confesso, e meus pecados são os seguintes. Eu dizia 2 pecados, e falava assim, desses pecados e todos os pecados esquecidos, eu peço perdão, absolvição e penitência. E aí o padre dá lá, e dava lá umas rezas, eu ia lá, rezava, e estava tudo bem. E eu ia, comungava, e daí depois saía para a gandaia. Então assim, era um conceito de uma hipocrisia que eu vivia sem perceber. E por quê? Porque não era me apresentado a palavra, mas era apresentado uma tradição. Né? Então, um exemplo que ilustra isso, eu aprendi a tomar chimarrão com meu avô, aos 14 anos. Desde os 14 anos eu tomo chimarrão. E eu sempre ouvi os meus pais falando que a água não pode ferver. Quem toma chimarrão aqui? Quem toma chimarrão aqui? Ó, tem uma galera aqui de gaúcho, né? A água não pode ferver. Eu sempre ouvi, a água não pode ferver, a água não pode ferver. Daí um dia eu perguntei para o meu pai, pai, por que a água não pode ferver? Ah, eu não sei, mas a água não pode ferver. Certo? Mas era passado de pai para filho que a água não podia ferver. E de repente não sabia por que não podia ferver. E é mais ou menos isso. E a tradição, ela vem passando de geração em geração. E de repente, quando eu sou confrontado com a palavra, e eu tenho uma tradição, a minha dificuldade é quando a tradição está acima da palavra. Então a palavra está aqui, a tradição está aqui. Mas a palavra diz isso, mas a tradição diz que não. Então, aqueles líderes dizem que não, então isso aqui vale mais. A reforma, quando fala do sola Escritura, ele vem para desconstruir isso. E quando nós falamos dos solas, o sola fide, sola gratia, sola Cristo, sola Escritura, nós identificamos princípios que foram destacados na reforma para fazer uma avaliação da doutrina, né, uma avaliação dessa doutrina. E quando nós olhamos a doutrina católica, nós vamos ver que dentro do catolicismo, existe ali a graça, existe a fé, existe Cristo. Mas sabe o que acontece? É um pouquinho do que o pastor Marcos pregou hoje pela manhã, falando da escada. Que junto com a graça, foi acrescentado os sacramentos, como a tradição. Junto com Cristo, foi adicionado Maria. Junto com as Escrituras, foi adicionado a tradição. Então, junto com a fé, foi adicionado as obras. Então, houve um contexto onde se acrescentou algo nas Escrituras, que as Escrituras não dizem. Que a palavra não fala sobre isso. Então, quando nós refletimos nessa verdade, que somente a Escritura traz a verdade absoluta, eterna, e que traz a verdade que nos alcança com o amor eterno, fica mais fácil nós caminharmos pela vida pautada nessas Escrituras. Eu costumo falar que eu não abro mão de nenhuma promessa do que tem aqui. Quando nós olhamos as Escrituras, a forma que ela atua hoje nas nossas vidas, quando nós olhamos o contexto do Antigo Testamento, Deus falava com o povo através dos profetas. Então, ele vinha, falava para os profetas, o profeta levava a mensagem para o povo, e havia essa dimensão de Deus falando aos profetas, os profetas sendo usados por Deus para levar uma mensagem. Hoje as profecias estão aqui. Então, as profecias, tudo aquilo que vai acontecer, tudo aquilo que nós vivemos, todo o contexto que nós devemos viver, está aqui nas Escrituras. E por isso que ela é suficiente para pautar a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada nessa vida. Então, dentre os solas, o sola Escritura ele é fundamental, pois entender esse sola Escritura nos ajuda a crer nos outros solas.
Então, eu vou ter a fé se eu crer que essa palavra é verdade. Eu vou crer em Cristo se eu entender que essa palavra é verdade. Agora, se eu não creio que essa palavra é palavra de Deus, aí fica difícil eu viver algo que, sabe, se eu não creio. E sabe como que eu descobri que essa palavra é verdadeira? Foi lendo ela? Sim, foi lendo ela. Mas eu descobri que essa palavra é verdadeira em 20 anos de caminhada, que eu conheci o Senhor Jesus, que essa palavra diz como Ele é, como Ele age, como Ele atua na vida das pessoas. E o Senhor Jesus entrou na minha vida e transformou a minha história. A partir do momento que eu fui alcançado pelo amor de Jesus, eu não tive como não acreditar na verdade eterna que está nessa palavra. E tudo que eu tenho vivido aqui, eu tenho experimentado o cumprimento e fidelidade do Senhor. E eu não estou dizendo de 1 mês, 2 meses, estou dizendo de 20 anos. E eu creio que até a eternidade, tudo que está aqui vai se cumprir. Porque Deus é um Deus fiel. As Escrituras devem ser a maior autoridade na vida de todo discípulo de Jesus. Qual o papel da Bíblia na sua história? Como você se relaciona com as Escrituras? Será que você é aquela pessoa que deixa aberto no Salmo 90 e... todo mundo sabe, né? Tá tudo aberto lá, né? Salmo 91. Ou você se relaciona com essa palavra diariamente? Você se alimenta diariamente? Sabe o que a sociedade tenta colocar? Que viver essa palavra é chato. Você lê isso aqui diariamente, isso aí é muito chato. É isso que eles tentam, sabe? Chato é assistir Faustão. Isso é chato. Mas viver essa palavra é tremendo, queridos. Sabe? E é interessante que quando nós começamos a ler, eu gosto de rabiscar. Lá na minha casa ainda não entramos ainda na era digital, intencionalmente. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Eles precisam me ver lendo a Bíblia. Eu sou ainda o exemplo para eles. Se eles me verem no celular, eles vão achar, o papai está jogando também, eu vou lá jogar também. Certo? Então, eu ainda uso, eu gosto de rabiscar e tal. Mas, queridos, cada manhã que eu invisto tempo com Deus, algo extraordinário acontece. Algo tremendo acontece. Na segunda-feira passada, dessa semana, né? Nós íamos viajar na terça para Águas de Lindóia e tinha uma audiência muito pesada de um cliente muito importante. E aí eu vim aqui 6:30 da manhã, na reunião de oração. Se você não tem participado, eu desafio você a participar. E aí nós oramos ali, e eu coloquei diante do Senhor essa audiência. E era uma audiência que tinha um risco de perder um valor muito alto. E aí nós estávamos lá esperando a audiência, e o empresário estava bem preocupado. Eu cheguei e falei para ele assim, fique tranquilo. Eu já coloquei diante do Senhor. O Deus que eu creio está dando paz no meu coração. Nós vamos sair daqui com isso aqui resolvido. Queridos, eu fui para Águas de Lindóia com o coração alegre, porque nós conseguimos fazer algo extraordinário. Sabe aqueles milagres que acontecem que não tem como não dizer que foi Deus que fez? É mais ou menos assim. Humanamente, não. Mas é um milagre que não tem como dizer que não foi Deus. Então, é isso que nós experimentamos quando a gente se relaciona com Deus, com o Senhor, através dessa palavra. Você sabia que nós batistas temos no nosso estatuto, no nosso regulamento, que a nossa maior autoridade de fé e prática são as Escrituras Sagradas? Porque nós cremos que essa é a maior autoridade. Nós cremos que essa é a maior autoridade. Se eu, como pastor dessa igreja, vir aqui e falar uma bobagem que não está aqui, ou que contraria as Escrituras, você tem a maior autoridade para vir conversar comigo. Falar, pastor, eu não concordei, a palavra diz isso diferente. E nós vamos entender, nós vamos sentar e vamos tentar buscar a direção de Deus. E se precisar, nós vamos buscar um ou outro, buscar o pastor Zacarias, que é o nosso teólogo
sistemático aqui para ajudar a interpretar se alguma coisa sair fora das Escrituras. Mas nós cremos que pregar essa palavra e viver essa palavra é algo inegociável para o discípulo de Jesus. Então, só na Escritura eu vivo com essa maior autoridade na minha vida. Não é. A maior autoridade não é a mamãe, não é o papai, que tem os marmanjos casados que tudo pergunta para o pai e para a mãe. Né? O pastor Roberto estava compartilhando que tem alguns casais, ontem no nosso encontro de casais, se você não teve, perdeu, né? Ontem nós tivemos a nossa reunião, ele estava falando ali que tem alguns casais que a filha tudo vem falar para a mãe. Né? Brigou com o marido, veio lá, falou para a mãe e tal. Da hora que ela voltou para casa, aí fez as pazes com o marido, numa boa, foi lá para o quarto, aquele momento romântico. Só que a mãe dela ficou com raiva do genro, porque ela foi lá e uniu os pezinhos na cama lá. Mas a sogra ficou, né, você vai lá, faz as pazes com ele, e eu entro no rolo também. E eu acabo ficando com raiva dele. E é assim que muitas vezes acontece. Às vezes a Bíblia está falando, vai por aqui. Aí tem aquela amiga do salão, lá da sexta-feira, do sábado, está lá fazendo as unhas, né, fazendo o cabelo, fazendo chapinha. Daí chega lá, a amiga fala assim, olha, não, essa aqui, vai por aqui. Entre a Escritura e a amiga, eu vou pela amiga. Sabe? Ou o homem que está lá na empresa, tem que tomar uma decisão, e as Escrituras dizem uma coisa, daí vem alguém e convence, olha, mas se você for por aqui, você vai perder muito dinheiro. Aí eu decido ir por aqui. E eu acabo relativizando as Escrituras. E quando nós relativizamos as Escrituras, nós achamos que estamos seguindo a Deus, mas estamos seguindo a nossa própria intuição. Porque aqui não cabe emenda. Eu vou adulterar, porque veja bem, olha quantas mulheres Jacó tinha. Uau! E aí eu começo a usar as Escrituras para justificar as minhas atitudes, ao invés de usar as Escrituras para pautar as minhas atitudes. Então eu tomo uma decisão, e eu vou aqui achar um amparo para a minha decisão. Nós precisamos ter em mente, queridos, que as Escrituras não cabe essas interpretações mirabolantes. Só a Escritura entender que ela é maior autoridade. Qualquer atitude ou doutrina deve estar submisso às verdades eternas das Escrituras, que não muda. A suprema autoridade da Bíblia para a vida, fé e doutrina cristã. A única fonte fidedigna. Então, eu não estou dizendo que nós não podemos usar outras fontes. É muito bom você ter conhecimento, você ler livros de teologia, livros das diversas áreas, mas todo o conhecimento que você adquire através dos livros, você tem que passar por esse filtro. Como é que está aqui? Isso aqui não é um livro de autoajuda. Não é. É palavra de Deus, deixada para nós, para nos ajudar a viver uma vida plena nessa geração. Se você não tem experimentado isso, essa noite você está sendo desafiado. E nós vamos ver como é que essas Escrituras, algumas características que só a Escritura, somente ela traz. Algumas características que nós precisamos ter como absoluto, como uma verdade inegociável nas nossas vidas. E a primeira dimensão que eu trago aqui, que nas Escrituras nós encontramos verdades eternas absolutas. Você pode abrir lá suas Bíblias, Mateus. Nós vamos estar passando pela Bíblia. A maioria de vocês está conectando o celular, já estou sabendo. Certo? Mas quem está com a Bíblia, abra lá, Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Vamos ver o que diz lá? Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Aqui esse texto está falando que Jesus cumpriu a lei. Jesus foi alguém que observou as Escrituras e ele não pecou. E por isso que a aliança dele foi definitiva e foi suficiente. Antes da vinda de Jesus, antes de Deus enviar Jesus, o nosso que vinha abolir a lei, ou os profetas, não vinha abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Ou seja,
As Escrituras, ela é uma verdade absoluta, onde o próprio Jesus diz que nada será tirado, e tem um outro texto que diz que nada será acrescentado até que tudo se cumpra. A sociedade, ela tem avançado com muitas distorções morais, não tem como nós não percebermos isso. Basta ver esses movimentos, a cultura de homens nus, de crianças vendo isso, sendo expostas a isso, esses teatros que as pessoas vão e de repente é só palavrão, é só orgia e é só situações muito complicadas. Você liga a televisão a cada dia tem inovado e pensado em impor algumas coisas que vêm invadir a sociedade. Cinemas, vai sair um filme agora dizendo que Satanás veio aqui, criou a sua igreja aqui. A minha esposa mostrou o trailer ontem, eu fiquei escandalizado, certo? Aonde ele vem e cria a igreja aqui, banaliza a figura de Deus, banaliza a figura do Evangelho. A sociedade tenta impor algumas coisas, e essas coisas são gritantes, e às vezes nós como crentes até reagimos, certo? Mas sabe o que acontece? Tem algumas coisas que a sociedade tenta impor em nosso meio, que também tem relativizado a nossa teologia. Não dizendo a nossa, estou dizendo de alguns irmãos. Não nós como igreja, mas de alguns irmãos. Tem alguns irmãos que falam assim, pastor, mas não é tão, né? Ter filme pirata, pastor, é tão caro. Né? Hoje esses filmes estão caros. E aí vai ali e compra pirata, paga R$5, 10 filmes. Certo? Você perde, você não consegue assistir nada, fica tudo meio nublado, mas, sabe, e as pessoas perdem a consciência de que isso também é relativizar as Escrituras. É eu pegar e não ter a Escritura como algo absoluto, mas como algo relativo, como, ao invés de ser uma verdade absoluta, é uma verdade relativa. Certo? Pastor, mas veja bem, eu não estou adulterando, eu só estou olhando um site pornográfico. Eu já vi gente com esse argumento, só para dar uma pimentada, certo? E começa a relativizar, começa a racionalizar o pecado, e racionalizar uma verdade que é eterna, ela não muda. Então, o que na sua vida você tem relativizado? Como você tem olhado para as Escrituras? Será que as suas atitudes, ela tem refletido o que essas Escrituras falam? Eu lembro de um cliente que eu tinha lá em Maceió, e eu fiz um trabalho lá e ele tinha que pagar os honorários. Aí eu falei se era qual empresa, tinha 2 ou 3 empresas que emitia nota fiscal. Ele falou, não pode emitir nota. Eu falei, como não? Eu não tenho como receber sem nota. Não pode, não, você não vai dar problema para mim, porque não sei o quê, eu estou pagando com dinheiro, não sei. Eu falei, você me desculpe, aí é o problema seu, a sua forma que você administra, agora eu vou emitir a nota. Mas você é besta, o que está fazendo? Vai pagar imposto? Olha o governo quanto rouba. Se o governo roubar, Lava Jato, eu não estou um pouco preocupado com isso. Não é essas leis que é a maior autoridade, é essa lei. O Congresso quer aprovar a lei disso, daquilo, nós temos que lutar sim para não aprovar, mas se eles aprovarem, a maior autoridade continua sendo essa lei. Eu não vou me curvar a uma lei que contraria a lei de Deus. Não, agora, pastor, você é obrigado a fazer um casamento de homossexual. Tá bom, pode me levar preso. Queridos, eu respeito e eu tenho orado. Tem muita gente sincera, gente boa, coração bom, que caiu nas armadilhas que Satanás colocou no meio do caminho. E eu creio que Deus está restaurando. Deus está restaurando vidas, Deus está restaurando pessoas preciosas, jovens que estavam entre nós aqui e que se desviaram, e Deus está resgatando. E eu creio nisso. Certo? Mas essa verdade continua sendo absoluta. Eu não posso flexibilizar para agradar A ou B. Então, quando nós pensamos nisso, a sociedade pode avançar do jeito que ela quiser. Tá? E o que está acontecendo hoje é bíblico. Nós está chegando próximo da volta de Jesus. Mas eu quero dizer que os princípios eternos não mudam. Esses princípios são eternos e essa verdade não muda.
Se a sociedade diz que é A, B ou C, ela pode dizer, mas esses princípios não mudam. E eu, como discípulo de Jesus, eu tenho que olhar para os princípios e não pelo que a sociedade está dizendo. Então, queridos, acho que cabe uma avaliação no seu coração. Que verdade você tem vivido? Que verdade você tem, como é que você tem vivido essa verdade? Como absoluta ou como relativa? A Bíblia é a única regra de fé que revela o nosso Deus infalível, inerrante e suficiente. Tem uma irmã que compartilhava comigo, acho que até ela está aqui, eu conversei com ela aqui, de uma pessoa que está sendo evangelizada e que falou assim, na verdade, isso aqui deve ser verdade mesmo, né? Porque se fosse mentira, não ia durar 2000 anos. E é isso mesmo. Certo? Mas não é por isso, não é porque ela dura 2000 anos que é verdade. Ela é verdade porque eu tenho experimentado essa verdade na minha vida. E você deve estar experimentando na sua. E se você não está, essa noite, tome essa decisão. Tome essa decisão de falar assim, Deus, cumpra essa palavra na minha vida. Eu quero viver integralmente obediente a essa palavra. As verdades eternas das Escrituras nos capacitam a vivermos os últimos momentos da vida com sabedoria. Deus é tremendo. Lá em Romanos 12 diz lá, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viver o absoluto dessa palavra é tomar uma vacina para não se amoldar ao padrão do mundo. É você estar vacinado, pode vir que em mim não pega não. Eu tenho a verdade que é absoluta. Eu não vou me amoldar ao padrão desse mundo não. Mas, queridos, um outro destaque que eu faço, além dela ser uma verdade absoluta, ela é a maior autoridade para a nossa fé e prática. 2 Timóteo 3, 16, 17, vai estar aí na tela. Vamos ler juntos ali? Vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Inspiração plena do Senhor Jesus, de Deus. Inspiração plena. Então, somente a palavra de Deus é uma doutrina correta para todas as decisões da vida. Porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. E ela tem uma finalidade. Então, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, ela instrui no que é justo. Para nos preparar para a boa obra do Senhor, que visa a eternidade, boa obra do Senhor, que visa nós vivemos nessa vida com senso de missão. Queridos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós somos resgatados das consequências eternas do pecado, somos libertos dessa consequência eterna, nós temos a vida eterna com o Senhor Jesus. Mas só que quando nós vivemos essa palavra, a nossa caminhada aqui, ela faz algo extraordinário, porque nós conseguimos viver aqui plenamente, espiritualmente, emocionalmente, conseguimos viver um amor, uma vida extraordinária que só a palavra de Deus, só o próprio Deus da palavra pode fazer em nós. Praticar o sola escritura significa adotar a Bíblia, a palavra de Deus, como escrita, como a palavra escrita como a única regra de fé e prática. Esse é o nosso desafio. As escrituras sagradas estão acima de todos os poderes terrenos. Lá em Marcos 7, 6 a 9, Jesus está respondendo ali alguns mestres da lei fariseus, e ele fala o seguinte ali, Marcos 7, 6, se você quiser abrir, pode abrir lá, ele diz o seguinte assim, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, olha só, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhe, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às tradições. Olha só o que o Senhor Jesus está falando. Queridos, olha o alerta que Jesus está colocando aqui. Vocês estão abandonando os mandamentos para viver as tradições. Então a Bíblia deixa de ser a maior autoridade
para a tradição tomar o lugar da palavra. Se o próprio Jesus usou muito a palavra do Senhor, lembra lá na tentação? Como é que ele derrubou os argumentos da tentação? Através da palavra. Jesus vivia a palavra, e em muitos outros momentos ele citou a palavra. Jesus usava a palavra como a maior autoridade de fé e prática dele mesmo, mesmo sendo Deus. Jesus nos deixou os ensinamentos preciosos, queridos. E quando nós olhamos o Antigo Testamento, lembra do desafio de Josué? Deus, ele comissiona Josué a levar o povo a entrar na terra prometida. E o que Deus fala para Josué? Lá no capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. Você quer prosperar? Você quer ser bem sucedido? Está aqui, ó. O próprio Deus nos deixou a estratégia. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter problemas, que nós não vamos ter desafios e não vamos ter provações. Não é isso que a palavra está dizendo. Que está dizendo que, como eu vou enfrentar as provações, vai ser diferente. Porque quando eu enfrento as provações firmadas no Deus dessa palavra, fica tudo mais fácil. Quando eu reajo a uma situação desfavorável, firmado nessa palavra, confiando no Deus dessa palavra, as coisas se resolvem com mais facilidade. E aí, nós nos tornamos bem-sucedidos e prósperos, espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas, porque o nosso Deus é um Deus que nos alcança e transforma a nossa história. Queridos, a Escritura, ela é a maior autoridade, ela é absoluta e é o nosso manual de fé e prática. Sola Escritura, somente a Escritura. Para finalizar, um terceiro ponto que eu destaco, está lá em João 3,16, que a Escritura revela a esperança maior, que é a salvação eterna. Então, lá em João 3,16, um texto conhecido, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna vem somente através da verdade eterna dessa palavra. O pastor Silvado citou o pastor Russell Shedd, saudoso pastor Russell Shedd, que questionaram ele se era possível perder a salvação. E ele falou assim: olha, é possível perder a salvação, depende de quem salva. Se for Jesus que salvou, isso não é possível. Mas se foi alguma outra pessoa que salvou, aí é possível. Essa é uma verdade que ela reflete um pouco isso. As Escrituras revelam as verdades eternas que nos levam à salvação. Quando eu entendi que essa palavra, que lá em Romanos 10, 9, diz lá, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Há 21 anos atrás, na primeira igreja batista de Blumenau, eu sou confrontado com uma verdade, certo? E o Espírito Santo toma o meu ser, o meu coração, eu levanto aquela mão, eu vou lá na frente chorando, eu entrego minha vida para o Senhor Jesus. Eu não tinha ideia que aquela decisão mudaria a minha história. Queridos, eu não merecia a esposa que eu tenho. Eu não merecia a família que eu tenho. Eu não merecia o ministério que eu tenho. Tudo isso é graça e misericórdia do Senhor. Porque o Senhor fala assim: venha como você está. Às vezes eu quero estar todo aperfeiçoado. Quando eu terminar isso? Quando eu superar isso? Quando? Daí eu vou. Que Jesus fala assim: venha como você está. Eu quero entrar na sua história e transformar a sua história. Jesus me alcançou. Jesus transformou a minha vida. Eu lembro que eu me converti em Blumenau porque eu queria namorar uma moça lá, não é? E foi bem assim mesmo, né? O pai dela veio para cá e começou a morar comigo no quartel. E aí nos finais de semana que ele estava de serviço, ela vinha para cá, eu comecei a jogar tênis com ela, me engracei. Ela me convidou para ir para Blumenau. Aí eu fui para Blumenau. Aí fui lá para o centro da cidade, conheci o centro.
Daí eu cheguei lá e falei assim, olha, eu queria namorar com você. Ela falou assim, eu não namoro com ninguém que não é da minha igreja. Eu falei, opa! Então, vamos lá. Você é para ir lá? Tem que preencher uma fichinha? Hã? Na verdade eu não queria ir para a igreja, eu queria namorar a moça. Aí fui lá, e aí fui na igreja. E o Senhor Jesus fala comigo, o Senhor Jesus me alcança. 2 ou 3 meses depois, deu tempo de eu fazer o discipulado e me batizar, o namoro acabou. E aí eu caí aqui no Bacaxeri. E aqui, Deus trouxe a minha amada, que vai me acompanhar para o resto da minha vida. Que Deus, 2 filhos lindos. E eu sou muito feliz, e eu quero honrá-la e abençoá-la cada dia mais, porque ela é muito preciosa. Mas sabe, aí eu olho assim, no começo eu sentava lá na Gago Coutinho ainda, e eu via o pastor Silvado com aquela Bíblia, ele virava e ele lia aquilo lá. Eu falei, Deus, me ajude a conhecer a Bíblia que nem esse homem. Eu falava assim, Deus, me ajude a conhecer essa palavra, me ajude a viver essa palavra. Sabe? E Deus foi respondendo a minha oração, e Deus foi restaurando. E aí eu era mentiroso, eu comecei a deixar de ser mentiroso. E eu tinha visto com pornografia, deixei pornografia. E Deus começou a trabalhar na minha história, começou a restaurar a minha história, começou a mudar de dentro para fora. Sabe? Foi extraordinário o que Deus fez. Mas tudo que Deus fez foi consequência de uma decisão, que eu decidi obedecer essa palavra e dizer, aqui está o caminho da salvação eterna. E eu reconheci que eu era pecador, eu pedi perdão a Deus, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu conquistei a salvação eterna. E a partir daí Deus transformou a minha história. A Escritura é a única revelação divina que nos direciona para Jesus, o nosso Salvador. Essa palavra escrita, ela serve a Jesus, que é a palavra viva, pois ela é o caminho, a verdade e a vida. É através das Escrituras que é revelado o amor de Deus, que é revelado esse acesso ao Pai, através de Cristo Jesus. Esse Cristo Jesus que se autolimitou, que Ele morreu e ressuscitou, e hoje nós temos plena salvação. Sabe onde que diz isso? Aqui. Aqui. E eu digo que quando a gente conhece esse Jesus, não tem como não experimentar a transformação de vida. Se você um dia entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e você não tem experimentado transformação de vida, eu desafio você a repensar sua conversão. Porque é impossível você entregar completamente o comando da sua vida ao Senhor e não experimentar uma transformação plena na sua vida. Se você está aqui nessa noite e você nunca fez uma decisão como essa é uma noite de oportunidade, uma janela de oportunidade para que você consiga experimentar esse amor que é tremendo. Quando nós somos expostos a essas verdades eternas, eu deixo de ser convencido pelo Espírito Santo. Algo extraordinário ocorre no meu coração, na dimensão espiritual. Sabe quando você lê sobre uma pessoa, eu lembro, o Robson gostava muito do Amir Klink. Amir Klink é um navegador, né? Ele lia muito, ele assistia vídeos e tal, mas um dia ele conheceu o Amir Klink. E é diferente você ler e você conhecer pessoalmente aquela pessoa. De repente você tem ouvido falar de Jesus, e você até leu em algum lugar algo sobre Jesus, mas é diferente quando você conhece Ele pessoalmente. Essa noite você está sendo desafiado a conhecer esse Jesus pessoalmente. E aí você vai ver essa dimensão de transformação de vida que só o Jesus pode dar. Como você tem caminhado? Sola Escritura, somente as Escrituras. A Escritura tem sido a maior autoridade na sua vida? Ou você está preso a tradições? Será que essa verdade eterna tem sido absoluta na sua vida? Ou você tem relativizado? Será que essa verdade eterna, ela é o teu manual de fé e prática? Ou você tem outro manual, os livros de autoajuda? Qual a sua decisão nessa noite em relação ao seu coração? Você pode fechar seus olhos? Queridos, é muito bom quando nós olhamos para as Escrituras
e vemos que as Escrituras nos trazem verdades extraordinárias do Senhor Jesus, verdades extraordinárias de si próprio, da própria palavra. A Bíblia responde à própria Bíblia. Quando alguns espertos tentam dizer que a Bíblia é contraditória, eles não sabem o que dizem, porque a Bíblia responde à própria Bíblia. Quando nós analisamos e lemos as Escrituras dentro do contexto, quando nós entendemos o contexto, nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus, que essa verdade é absoluta, ela é eterna e ela transforma as nossas vidas. Eu tive a vida transformada, meus queridos. Eu quero desafiar cada um de vocês a olhar para o seu coração. De repente você está aqui nessa noite e você nunca tomou uma decisão que transformará a sua vida. Eu lhe garanto, porque a palavra de Deus diz isso. Uma vida com Jesus é transformadora. Se você nunca tomou uma decisão, essa é uma noite que você vai poder fazer essa decisão entregando sua vida ao Senhor Jesus. Se de repente você está aqui e você está um pouco afastado, você está vivendo uma religiosidade, é o crente da cadeira azul. Eu chego aqui, eu sento na cadeira azul, eu vou embora, e aí eu pego uma frase ou outra, eu estou usando as mensagens como autoajuda. De repente está faltando um compromisso de vida com o Senhor Jesus. De repente é o momento de você renovar o teu compromisso com o Senhor. Qual a decisão que você está tomando nessa noite? A palavra de Deus é absoluta na sua vida? É o teu manual de fé e prática? Qual a sua decisão? Quero desafiar você a sondar o teu coração. Você que está aqui nessa noite e nunca tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, eu queria desafiá-lo a fazer uma oração comigo. É você e o Senhor Jesus aí. Como eu fui confrontado com Romanos 10:9, eu queria que você também fosse confrontado com essa palavra, que diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, que você reconhecer que você é pecadora, você encontra a salvação. Faça uma oração aí: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou pecadora. Eu quero entregar o comando da minha vida ao Senhor. Eu quero experimentar esse Jesus que foi pregado. Eu quero poder caminhar com Ele. Eu quero poder ver minha vida transformada a partir da presença dEle. Faça essa oração, você e o Senhor Jesus aí. Se você fez essa oração, levanta uma das suas mãos, eu quero orar por você. Alguém fez essa decisão aqui? Levanta uma das suas mãos. Alguém? Aqui, graças a Deus, pode baixar. Mais alguém? Lá, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Lá atrás, graças a Deus, pode baixar. Mais alguém? Alguém está tomando uma decisão hoje de entregar a sua vida? Você está tomando uma decisão de renovar o teu compromisso com o Senhor Jesus? Levanta a sua mão também aí, eu quero orar por você. Se você está decidindo renovar, graças a Deus. Mais alguém? Mais alguém? De repente você tem que tomar uma decisão hoje colocar a sua vida integralmente na presença do Senhor. Nós vamos cantar esse cântico. Eu queria desafiar, fiquem de pé aí no seu lugar. Enquanto nós cantamos, se Deus está falando do teu coração, se existe alguma entrega na sua vida, traga aqui à frente, nós vamos orar. Vamos terminar esse tempo orando na presença do Senhor. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar e venha à frente.